bem, gente, questão 2, ó, também do ano passado, também do Enem Digital, certo? Enem Digital cobrou duas questões de calorimetria. Essa questão de calorimetria aqui, gente, ela já envolve um pouquinho de você conhecer as unidades, tá? Ter um conhecimento um pouco mais das unidades e das definições de potência e calor, ok? Grande Rafael Luan aí, prestigiando também nossa live. Vamos lá, né, gente? Qualquer coisa pode ir perguntando aí no chat, que eu estou sempre olhando aqui pelo celular. A questão número 2, pessoal, fala o seguinte, ó. BTU é a sigla para... Aí tem esse nome aí, né, que é para quebrar a língua do professor. British Thermal Unit, Unidade Térmica Inglesa, né? BTU é uma unidade, tá, pessoal? BTU é uma unidade térmica, ela não faz parte do sistema internacional, tá? Unidade térmica inglesa, porque a gente usa muito joule, né? Lembra? Joules, calorias. E lá na Inglaterra, normalmente é mais usado aí o termo BTU, mas é uma unidade, tá? Não se espantem, não fiquem nervosos aí, porque é só uma unidade apenas. Então, BTU é a sigla para Unidade Térmica Inglesa, que é definida, olha só, ele está dizendo que esse BTU, que é uma unidade, tá? É definida como a quantidade, ó, é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra, ou seja, 0,45 kg de água de 59,5 graus Fahrenheit a 60,5 graus Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atm. Calma, calma, que a gente não vai fazer muito cálculo, tá? Parece que a gente vai fazer muito cálculo, mas preste atenção aqui, ó. Ele está dizendo o que é essa unidade. É uma quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra, que é 0,45 kg, de 59 graus e meio a 60 graus e meio, né, na unidade aí de Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atm. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais, como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Aí ele diz aí onde foi extraído, né, esse texto. Aí lá vem a pergunta, né, pessoal? Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o que é que ele está querendo. Ó. Olha só, nossas alternativas aqui. Ó. Olha só as alternativas. Não tem nada de conta aqui. Não tem nada de conta. Ele quer que você faça uma análise de unidades. É fazer uma análise dimensional. Uma análise de unidade de potência. Aí quem assistiu a minha primeira live, né, que foi sobre potência e trabalho, eu falei assim, pessoal, potência, independente de qual ela seja, se é elétrica, térmica, mecânica, qualquer potência que seja, ela sempre vai ser a divisão entre a energia pelo tempo, certo? Potência, seja lá ela qual for, é você pegar a energia dividido pelo tempo. Se for, por exemplo, potência elétrica, eu pego a energia elétrica dividido pelo tempo em que aquela energia está sendo convertida em outra, certo? Se for potência térmica, é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Se for uma potência mecânica, é o trabalho da força de atrito, por exemplo, dividido pelo tempo, certo? Potência, de uma forma geral, é você pegar a energia e dividir pelo tempo, certo? Rian perguntou, tem como o calor correr por algum motivo de forma não espontânea? Tem, Rian. Tem como o calor passar do frio para o quente, sendo que, é claro, como você falou, de forma não espontânea, do frio para o quente, não é espontâneo, é por meio de um trabalho, é por meio de um processo forçado, que é o que acontece, por exemplo, nas máquinas frigoríficas, né? As máquinas frigoríficas, tipo a geladeira. A geladeira, ela faz o processo inverso, ela transfere calor da fonte fria para a fonte quente. Professor, mas isso está violando as leis da física?
Não, porque esse processo não é de forma espontânea, é de forma não espontânea. Tem que ter um processo, tem que ter um agente externo, tá? Tem que ter um agente externo para fazer o calor fluir do frio para o quente. Mas é possível o calor fluir do frio para o quente. Não é de forma espontânea, tá? É por meio de um processo forçado, tá? Tem que ter um agente externo para que isso aconteça. Mas voltando aqui, gente, olha só. Então, potência, né, ó? Potência é energia dividido pelo tempo, tá? Tem que saber isso. Bom, gente, olha só o que a questão está falando. A questão está dizendo que esse BTU é uma quantidade de calor que vai elevar a temperatura de 1 libra de 59,5 graus Fahrenheit para 60,5 graus Fahrenheit. Ou seja, ele está dizendo que o BTU é uma quantidade de calor sensível. Vocês lembram que era quantidade de calor sensível? Né? Vocês já estudaram isso no segundo ano, né? Comigo. Ó. Quantidade de calor sensível é o quê? É aquela quantidade de calor que altera a energia, que altera a temperatura do corpo, tá? Ó, quantidade de calor sensível, tem até a equaçãozinha lá do Kemarcete, né? Ó. Quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que altera a energia, eu só quero falar energia, a temperatura do corpo, tá? Quantidade de calor que altera o estado físico do corpo é latente. A quantidade de calor que altera a temperatura do corpo é sensível. Então ele está dizendo que o BTU é uma quantidade de calor sensível. Então você tem que saber o seguinte, ó, se o BTU é uma quantidade de calor sensível, e eu sei que potência é quantidade de calor sensível pelo tempo, ó, porque é um tipo de energia, quantidade de calor sensível, então eu posso dizer que a quantidade de calor sensível, em termos de unidade, ó, em termos de unidade ficaria como? Vamos colocar aqui embaixo, ó, botar para... Deixa eu voltar aqui, gente, ó. Eu já não consigo voltar aqui. Ó, eu estou dizendo que potência é energia pelo tempo. Que energia é essa no caso? É a própria quantidade de calor sensível, né? Ó, é a quantidade de calor sensível dividido pelo tempo. Só que ele está dizendo que essa quantidade de calor sensível está sendo dada em outra unidade. Qual é essa outra unidade? Essa outra unidade é o BTU. Então eu vou colocar aqui essas barrinhas para identificar que a gente está fazendo análise agora só de unidades. Se essa quantidade de calor é em BTU, fica BTU dividido pelo tempo. O tempo pode ser segundos, minutos, horas, mas se você olhar as alternativas, ó, só aparece H de horas. Então eu coloco aqui, ó, BTU sobre H, certo? Não tem BTU sobre H, mas se você pegar esse H, que é o H de horas, e passar para o numerador, ele vai ficar assim, né? Ó. Ele vai ficar assim, vai ficar BTU vezes H menos 1, certo? Estou colocando aqui, gente, essas barrinhas do lado do P, só para indicar que a gente não está analisando bem a equação, e sim as unidades, tá? E sim as unidades. Potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo. Essa quantidade de energia é o calor que ele está falando aí. E o calor está sendo dado em qual unidade? BTU. Então ficaria BTU dividido pela unidade de tempo. A unidade de tempo pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas. Nas unidades aqui, ó, nas alternativas, só tem horas. Então ficaria BTU sobre H. Se você pegar o H que está no numerador, perdão, está no denominador e vai passar para o numerador, fica H menos 1. Então vai ficar BTU vezes H menos 1. Então a nossa resposta, gente, ó, nossa resposta é a letra A. Alguém poderia até dizer assim, professor, essa questão de calorimetria, né? Porque foi mais uma análise dimensional que a gente fez aí, né? Mas é importante você saber que para você chegar no BTU vezes H-1, tem que saber qual a unidade de potência. E potência é energia dividida pelo tempo. E essa energia, pessoal, era justamente o que ele está falando aqui, ó. A quantidade de calor sensível, tá? A quantidade de calor sensível.